Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém? Então vamos à Bíblia, vamos ouvir a voz daquele que vive, daquele que reina, daquele que é Senhor, daquele que é soberano. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 12 em diante. E o tema da mensagem dessa noite é: a minha casa será chamada casa de oração. Encontraram? Mateus capítulo 21, versículo 12. Então vou ler, tá? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhes: ouves o que estes estão dizendo? E Jesus respondeu: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então vamos orar para que o Espírito Santo traga entendimento ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração. Mas poucas pessoas entendem o significado verdadeiro dessas palavras. Há muita gente que imagina que vir à igreja é como se ir a um local qualquer de lazer, como a pessoa vai a um clube, como ela vai a uma reunião social, encontrar os amigos, bater papo, rever velhos conhecidos. Mas a tua casa não é para isso. A tua casa é o lugar onde a gente vem para falar contigo, e onde o Senhor melhor fala conosco, porque o Senhor fala através da tua palavra. A oração não é um monólogo,
onde uma só pessoa fala. Não, a oração é um diálogo. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. E é nesse momento que a gente derrama a nossa alma sobre o teu altar. É nesse momento que a gente faz as nossas súplicas, que a gente clama por socorro, que a gente reconhece as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Clamamos pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Então nós queremos nessa noite, meu Deus, entender ainda melhor isso. Nós queremos criar na tua igreja, no teu povo, uma consciência profunda do que significa a minha casa será chamada casa de oração. Nós precisamos entender o que significa fazer da casa de oração um covil de salteadores. Por que o Senhor disse isso? Qual o significado disso? Para que a gente não venha incorrer no mesmo erro. Então fala com a tua igreja nessa noite. Fala com o teu povo, com os teus servos, com os teus pequeninos, com os teus escolhidos, com as ovelhas do teu rebanho. Fala através de mim, o teu pastor. Dá-me, meu Jesus, sabedoria, inspiração, a unção maior que vem do alto, para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja explanada sempre, com verdade, sem medo, sem receio, sem fazer média, sem procurar agradar a clientela, mas procurando agradar sobremaneira ao Senhor. Que tudo que for falado aqui nessa noite, meu Deus, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quando nós dizemos eu vou à igreja, é um hábito que nós temos, né? Na verdade, o correto seria dizer eu vou ao templo. Mas eu vou à igreja também pode ser correto, porque na realidade o templo é exatamente o lugar onde a igreja se reúne. Eu vou à igreja, eu faço parte da igreja, eu estou indo, a igreja está se reunindo. Então, o templo é o lugar onde o povo de Deus se reúne para prestar culto a Deus. É o lugar onde nós nos reunimos para adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é soberano, aquele que nos deu vida, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o lugar onde nós se reunimos para orar a Deus e para ouvir as respostas de Deus, porque o nosso Deus fala. Então o templo, ele não é o lugar onde as pessoas não convertidas devam se reunir, mas não é mesmo. Aquela pessoa que ainda não foi chamada por Deus, aquela pessoa que está lá fora, morta em delitos e pecados, aquela pessoa que talvez nem de Deus seja, ela se reúne nos clubes, nos bares, elas podem se reunirem nos restaurantes, na beira de uma praia, na beira de uma piscina, nunca no templo, nunca na igreja. Mas quando Jesus entrou no templo aqui, Jesus percebeu que essa regra havia sido quebrada. Jesus percebeu que pessoas que não queriam absolutamente nada com Deus, pessoas que não tinham o mínimo desejo de ouvir a palavra, de aprender da palavra, estranhamente,
esse tipo de gente estava ali no templo. Foi isso aqui, ó. Aí eu pergunto, meu irmão, minha irmã, o que o templo teria de atrativo para uma pessoa que não é convertida? O que o templo teria de atrativo para uma pessoa que ainda não foi chamada por Deus? Uma pessoa que está lá fora morta em delitos e pecados, que não se interessa por Bíblia, não se interessa por verdade, não se interessa por nada, absolutamente nada. Aquela pessoa que não dá a mínima para Deus. O que o templo teria para atrair essas pessoas? Não é curioso isso? Bom, no caso aqui narrado por Mateus, esse tipo de gente se sentiu atraído pela possibilidade de fazerem do ajuntamento do povo de Deus um bom negócio. Foi isso que os atraiu ao templo. Eles foram ao templo não para adorar a Deus, mas eles foram apenas para fazer um bom negócio. Outros tinham ido ao templo para fazer bons negócios com Deus, né? Tem aqueles que vão fazer bons negócios com os que estão ajuntados no templo. Tem pessoas que vão ao templo também para fazer bons negócios com Deus. Então você vê, por que isso aqui aconteceu? Porque enquanto estava em vigor a lei, enquanto estava na dispensação da lei, a lei de Moisés determinava que quando uma pessoa fosse ao templo, ela não fosse com as mãos vazias, ela não fosse com as mãos abanando, que ela sempre se apresentasse a Deus, levando algum animal para ser sacrificado como oferta para Deus sobre o altar. Isso era uma prática comum na lei. Então as pessoas de menos posses levavam um pombinho, um par de rolas, né? Quem já tinha uma condição melhor levava uma ovelha, levava um carneiro. O outro que tinha uma condição mais abastada podia levar um boi. E isso era uma coisa importante, sabe? As pessoas que eram de Deus, as pessoas que já vinham tido uma experiência pessoal com Deus, elas tinham prazer em criar esses animais, elas cevavam os animais, elas tinham prazer de dizer para os amigos, para os vizinhos: olha, esse animal aqui bonito, maravilhoso, olha, esses aqui eu estou cevando, eu estou criando de uma maneira toda especial para levar ao templo como oferta para Deus. E levavam para o templo, levavam com muito orgulho. Só que agora aqui, o que estava acontecendo no templo era justamente o contrário. As pessoas agora já não estavam mais preocupadas em preparar a oferta para Deus, já não estavam mais preocupadas de criar o animal, de cevar, sabe, com aquele zelo, aquela coisa que a pessoa se envolvia por inteiro, porque ela estava fazendo aquilo para o Deus que ela cria. Ela chegava agora no templo e ali elas já compravam o pacote completo. Já tinha os animais à venda, já tinha, olha, o que é que você quer? Você quer um animal para ofertar pelo pecado, pela culpa, por isso, por aquilo? Você quer um maior, quer um menor? Você quer um bem peludo, menos peludo? Tinha animal para todos os gostos. Aí a pessoa comprava. Já não se preocupava com nada, já não preparava nada, já não colocava o coração naquilo como elas faziam antes. A coisa já começou a ficar completamente diferente. Ela simplesmente chegava ali no templo, comprava o animal que estava à venda dentro do templo e oferecia a Deus. Quer dizer, o pacote de oferenda, de sacrifício, já estava ali preparado. E quem é que estava levando isso? Quem é que criou isso? Aqueles que não queriam nada com Deus. Não queriam nada com a palavra, não queriam nada com louvor, não queriam nada com adoração, não queriam nada com pregação, mas eles viram na possibilidade de usar o ajuntamento das pessoas para adorar a Deus e aproveitar para fazer um grande negócio. Então, um monte de gente ia ao templo para vender os animais, ganhar dinheiro em cima do povo de Deus. Outros iam para fazer câmbio da moeda, tinha os cambistas, porque tinham pessoas que vinham de outros países com outras moedas,
Então, na verdade, todos iam lá para fazer um bom negócio. Porque haviam aqueles que vendiam, mas haviam também os que compravam. Então estava todo mundo envolvido nisso aqui, ó. Aí Jesus, quando vê a cena, ele diz: como é que é a história? Que história é essa aí? O que é que vocês estão fazendo disso aqui? Isso aqui virou feira? Isso aqui virou mercado? O que vocês têm a ver com Deus? Que interesse vocês têm pela palavra de Deus? Que interesse vocês têm pela verdade sagrada? Vocês não se interessam por oração, vocês não se interessam por pregação, vocês não se interessam pelo conhecimento sagrado. E aí começou a expulsar todo mundo. Jesus começa a expulsar tanto aqueles que vendiam, quanto aqueles que compravam. E aí que ele diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Por que ele usou essa expressão? Olha, a minha casa, que é para ser uma casa de oração, vocês a transformaram num covil de salteadores, numa caverna onde os ladrões se reúnem. Foi isso que vocês fizeram. Por que Jesus falou isso? Nós vamos entender isso voltando um pouco lá no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Jeremias capítulo 7, versículo 1 em diante. Porque isso já havia acontecido na época desse profeta. Você vai ver agora. Então diz assim, versículo 1: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Segura um pouco aí. Depois você leia o contexto do que estava acontecendo com o povo de Israel na época desse profeta aqui. O povo estava vivendo uma vida desregrada. Olha, eles matavam, eles furtavam, eles cometiam adultério, eles se prostituíam, eles praticavam idolatria, eles faziam as coisas mais perversas que você possa imaginar na tua vida. E para completar, ainda queimavam incenso à rainha dos céus. O culto à rainha dos céus já veio daqui, ó. Já começou aqui. Mas apesar de tudo isso, apesar de viver uma vida desregrada, apesar de viver uma vida completamente contrária a Deus, eles iam ao templo como se fosse para adorar a Deus, mas na verdade eles não iam para adorar. Eles iam ao templo com o objetivo único de receber de Deus as bênçãos, de receber de Deus aquilo que eles estavam necessitados. Aí Deus diz: Jeremias, vem cá. Fica lá na porta do templo e diga para essa gente aí, quando eles vierem para me adorar, que eu só posso abençoar aqueles que estão vivendo uma vida reta diante dos meus olhos. Eu só posso derramar as minhas bênçãos, eu só posso me manifestar de uma forma sobrenatural sobre aqueles que obedecem à minha palavra. Eles estão perdendo tempo, eu não posso fazer nada em favor dessa gente aí. Olha como é que Deus age, hein? Mandou o profeta ficar na porta. Já imaginou? Se cada um de nós fosse um profeta de Deus, e Deus mandasse a gente ficar na porta de muitos lugares aí,
onde nós sabemos que as pessoas fazem exatamente a mesma coisa que as pessoas faziam aqui? Vivem vida desregrada, não querem saber de oração, não querem saber de pregação, não querem saber de conhecimento, não querem saber do louvor espiritual, mas, no entanto, vão ao templo, fingindo que vão para adorar a Deus, mas, na verdade, eles vão em busca das bênçãos de Deus. Querem cura, querem dinheiro, querem carro, querem casa, querem o filho libertado das drogas, querem a cura das doenças. Só querem isso. Eles só querem se servir de Deus. Aí aqui no versículo 8, olha, o Senhor continua falando. O que é que Jeremias devia dizer para eles? Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Quer dizer que quem estava ensinando a esse povo, estava ensinando a eles palavras falsas. Não era a verdade de Deus, né? Vocês estão confiando em palavras falsas. Vocês estão confiando num evangelho adulterado. Versículo 9. Que é isso? Deus pergunta. Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações? Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Quer dizer que Deus chamou o povo que procedia dessa maneira, dessa forma errada. Deus disse, olha, vocês estão transformando essa casa em covil de salteadores, em caverna de ladrões, porque o povo procedia de tal forma, o povo procedia como os ladrões procediam, eles procediam como as pessoas mais perversas do mundo procediam, mas aí, no dia de culto, eles iam para o templo, acalmar a consciência, diziam, bom, desde que eu vá no templo, desde que eu receba uma oração, desde que alguém bote um óleo na minha cabeça, desde que alguém diga, sai capeta, eu saio dali liberto, aí vou para mais uma etapa de vida, continuo fazendo tudo que Deus abomina, depois eu vou lá outra vez e faço mais um descarrego. Era isso que eles faziam aqui, ó. Então, o que já tinha ocorrido lá atrás, no tempo do profeta Jeremias, agora estava ocorrendo no tempo de Jesus Cristo, durante o ministério terreno de Jesus. Volte agora sim, Mateus 21 de novo. Vamos voltar lá. Mateus capítulo 21. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Olha, Jesus entra decidido no templo e sai virando mesa, sai quebrando aqueles curraizinhos onde os animais que iam ser vendidos eram colocados, sabe? Jesus sai, olha, completamente irado. Era pombo voando para um lado, pomba voando para outro, cordeiro correndo, ovelha berrando, os bois, sabe, sem controle, pisando no que encontrava pela frente, as caixas onde eles guardavam o dinheiro, os bois despedaçando tudo. E aqueles que vendiam, e aqueles que compravam, saem desabalados da carreira com medo. E Jesus atrás. Fora! Fora daqui! Chega! Seus ladrões, seus salteadores, isso aqui é uma casa de oração. Vocês transformaram o templo num covil de salteadores. E é interessante porque Jesus não cessa a sua fúria enquanto o último animal não sai do templo.
enquanto a última pomba não saiu, enquanto a última ovelha não saiu, enquanto o último carneiro não saiu, enquanto o último boi não saiu, enquanto todos os facínoras da religião não saíram correndo, ele não cessou a fúria dele. Olha, meus irmãos, aconteceu no tempo de Jeremias, séculos depois acontece durante o ministério terreno de Jesus, e hoje, 2000 anos depois, está ocorrendo a mesma coisa em muitos lugares por aí, onde se chama igreja. Tem muita gente aí ajuntando multidões, usando rádio, usando televisão, usando de todos os meios, escuros e escusos, mas a motivação para juntar a multidão não é fazer com que a multidão se converta, não é fazer com que a multidão tenha conhecimento da palavra, cresça no conhecimento de Deus. Não, a motivação é juntar a multidão e daí fazer um bom negócio, um excelente negócio. E eles estão aí fazendo. É claro que hoje, nós que somos de Deus, não precisamos, para vir ao templo, comprar uma pombinha, nem um cordeiro, nem uma ovelhinha, nem um boi. Não precisamos comprar animal nenhum para ofertar a Deus aqui no templo. Mas você tem que ficar ligado, você tem que ficar alerta. Porque você corre o risco de comprar o pacote das bênçãos de Deus já preparado. Isso é um desastre. Como assim, pastor? A pessoa diz assim: olha, hoje eu vou ao templo, o pastor vai pregar uma palavra maravilhosa, eu tenho certeza que o grupo de louvor vai cantar hinos espetaculares, né? Depois o pastor vai fazer uma oração por mim, eu vou sentar lá no banquinho da igreja, vou assistir tudo isso, não vou precisar fazer nada. No final de tudo, a bênção de Deus vai ser derramada sobre a minha vida. Isso é querer comprar o pacote completo. Em outros lugares o cara diz assim: olha, eu vou lá na reunião, o tal de bispo vai dar um grito, vai mandar o demônio sair da minha vida, sair da minha casa, sair do meu marido, da minha mulher, do meu filho, sair do meu caminho, sair do meu negócio, vai mandar o demônio sair de tudo quanto é forma e maneira, e aí eu tenho a bênção de Deus preparada para ser derramada sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, olha, cuidado para não incorrer nessa armadilha de Satanás. Deus não vende pacotes de cultos completos. Deus nunca fez, Deus nunca vai fazer isso. Nunca, 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 nunca. Ou você traz o teu sacrifício de casa preparado para oferecer a Deus, sacrifício agradável a Deus, o teu louvor, a tua adoração, a tua vida para ser colocada sobre o altar de Deus. Ou então, pode ter absoluta certeza que eu não tenho nada aqui que eu possa dar para você, para que você possa satisfazer as exigências de Deus no culto racional para Ele. Aqui no templo, não há nada que você compre que vá justificar o seu culto diante de Deus. Ou você já vem da tua casa com aquela disposição de adorar a Deus com toda a tua força, com todo o teu amor, com aquela disposição, sabe, de adorar a Deus, mas não aquela adoração mecânica, não aquela adoração sem vida, aquela adoração que você faz com emoção. Porque tem gente que faz aquela coisa fria, aquela coisa xoxa, parece uma comida sem sal. Enquanto que outros, você vê o sujeito orar, você vê a pessoa adorar, você vê a pessoa louvar, você vê pelo semblante e pela maneira com que ele ora, com que ele louva, com que ele adora, que a coisa está saindo aqui de dentro para Deus. Vem lá das entranhas. Não é aquela coisa da boca para fora. Então você tem que vir de casa com aquela expectativa,
Sabe, aquela expectativa tremenda, tremenda, tremenda de que Deus vai falar com você na reunião, no culto da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou assim, já falei. Todas as vezes que eu subo aqui no altar, é como se fosse a primeira vez que eu subo no altar. Não pense você, o pastor Carlos, 30 anos de ministério, já está acostumado, tem muita experiência. Olha, isso aí ele tira de letra. Não, senhor. Cada vez que eu subo nesse altar aqui, é como se fosse a primeira vez. Eu venho numa expectativa. Todas as vezes eu me preparo antes, eu oro, sabe, eu reviso tudo aquilo que Deus já falou comigo, para que eu possa falar com a igreja. Deus confirma tudo aquilo, e eu subo nesse altar aqui, com a certeza absoluta de que vou fazer a coisa da maneira que Deus se agrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se não for dessa maneira, não há culto que você possa prestar para Deus. Não há. Não há, não há, não há, não há. Mas não há mesmo. Esse é o sacrifício maior que Deus se agrada. E aí eu pergunto para você nessa noite: quando você vem para o templo, qual é realmente a tua intenção de vir aqui para o culto da igreja? Qual é a tua motivação maior? O que te motiva a sair de casa, vir para cá? O que te motiva numa quarta-feira, depois de trabalhar o dia inteiro, cansado, exausto, em vez de ir para casa descansar, tomar um banho, jantar, deitar um pouco no sofá, assistir um pouco de televisão, ler um jornal, você vem para o culto? O que te motiva a fazer isso? Pense nisso aí. Qual é a motivação? Davi dizia o seguinte, Salmo 122, versículo 1. Olha o que o salmista Davi dizia. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos ao Castelão assistir Fortaleza e Ceará. Tem gente que se alegra quando é para ir para o estádio de futebol, ver uma decisão do campeonato, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos a uma festa de aniversário. Não, ele tinha coisas mais importantes do que isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer que Davi sentia alegria por ele poder vir à casa de Deus. Davi disse, olha, para mim é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 dias em todos os outros lugares possíveis e imagináveis que esse mundo possa me oferecer. Mas esse homem aqui, ele ia à casa de Deus com um propósito, ele tinha uma motivação. Qual era o seu propósito, qual era a sua motivação? Ele ia para adorar e ele ia para aprender mais e mais e mais de Deus. A motivação não era receber uma cura. O que motivava Davi a sentir alegria, de dizer, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, não era ir à casa do Senhor para pedir que Deus lhe desse vitória sobre os inimigos, não era para pedir para Deus fazer o seu reino se tornar um reino próspero, para ele ter muita riqueza, para ele ter muitos bens materiais, para ele ter muito ouro, muita prata, para ele ter muitas vitórias, muita honra, muita glória. Não era essa a motivação. Então, o vir à igreja não pode ser aquela coisa mecânica, não pode ser aquela coisa tediosa, não pode ser aquela obrigação cansativa. Tem gente, sabe, que diz, que dia é hoje? Quarta. Pensei que era terça. E por que você ficou tão assim? Porque hoje é dia de culto. É, né? Fazer o quê, né? Tem que ir mesmo. Você pensa que uma pessoa que age assim está prestando culto a Deus? Não. Está prestando culto a nada, absolutamente nada. Mas não mesmo. Deus só recebe o nosso culto, meu irmão, se a gente vier com o coração transbordando de alegria, sabe? Transbordando de prazer, de satisfação. Se o culto for para você a coisa mais maravilhosa que você tenha para fazer naquele dia.
Se não for assim, Deus não recebe. Não é culto a Deus, é outra coisa qualquer que você queira dar o nome aí. E eu fico pensando como é que as coisas mudaram, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, quando a pessoa ia ao templo, ou quando ela vinha ao templo, a pessoa tinha a preocupação de chegar no templo 15 minutos antes de começar o culto. Ela vinha, ela sentava no banco da igreja em silêncio, ela fazia a sua oração particular a Deus, ela falava com Deus: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu sei que o Senhor tem algo a falar comigo nessa noite, e eu também tenho muita coisa a falar contigo. Havia um preparo para o culto. Hoje isso acabou. Hoje isso praticamente não existe. A pessoa vem, se ela chegar 5 minutos antes, olha, é um milagre. E normalmente deixa para chegar ou em cima da hora, ou muito depois da hora. Mesmo que seja num dia de domingo. Porque dia de quarta-feira é natural. A pessoa trabalha longe, pega trânsito, engarrafamento, essas coisas aí do dia a dia da vida. Normal, eu entendo. Eu não acho nada demais numa quarta-feira o culto começar às 7 horas da noite e alguém está chegando aqui às 7h30, a hora de começar a pregação. Se eu sei que aquela pessoa está chegando às 7h30, não porque ela tem um descaso com o culto, mas porque ela veio de longe, ela veio do trabalho, ela não tinha como chegar antes. Mas às vezes a pessoa tem como chegar antes, mas ela não, ela fica em casa, vendo televisão, jogando conversa fora com um, jogando conversa fora com o outro, porque ela não acha importante chegar mais cedo na igreja. E quando chega 5 minutos antes, não se prepara, não ora, às vezes fica lá na calçada, conversando sobre futebol, sobre novela, sobre o Ronaldinho Gaúcho, que se apresentou ao Flamengo. Vocês viram? 20 mil pessoas na Gávea. Olha, o cara vai ganhar 1.300.000 por mês. Vocês assistiram? É o papo que rola hoje no Brasil inteiro. Antes, as pessoas chegavam cedo, disputavam os primeiros lugares dos bancos da igreja. Você sabia disso? Não, eu quero chegar cedo, porque eu gosto de sentar na frente, eu gosto de ficar ali olhando para o pastor, eu gosto de ficar ali concentrada, para ninguém me atrapalhar, para ninguém chegar atrasado, tirar minha atenção, eu gosto de sentar lá na frente. E é verdade, quando você senta na frente, por isso que tem bancos até lá atrás, que é para as pessoas irem chegando e ocupando os primeiros. Aí vai. Porque quem chegar atrasado, ou por motivo justo ou injusto, ela já senta atrás, porque não atrapalha quem chegou primeiro. Entendeu? Você não vê mais isso. Não existe mais essa preocupação. É o contrário hoje. Tem gente que chega e ela acha que quanto mais distante do altar ela ficar, melhor. Se tiver, pastor, não dava para botar um banco assim no outro lado da calçada, lá na rua? Lá é uma ventilação boa, sabe? Eu tenho, assim, no lugar trancado, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho um pânico de lugar trancado, eu tenho um pânico de sentar no meio de pessoas. Ali fora não, dava para eu ouvir, botava um som, uma caixa de som, que o som chegasse no outro lado da rua, eu me abanava, eu vejo os carros passando, eu observo quem passa para lá, quem passa para cá. Eu faço uma pergunta: por que será que quando a pessoa vai a um teatro, ou vai assistir um show de um artista bom, Roberto Carlos, o Fagner, né? Esse pessoal que faz show e que vale a pena você ir se puder. Por que quando a pessoa vai a um show de um grande artista, ou vai assistir uma grande peça de teatro, ela vai comprar o seu lugar, os ingressos, ela quer logo os primeiros lugares? Como é que é o lugar? Não, é cadeira marcada. Tem bem na frente, tem? É assim ou não é assim? Não, eu queria ficar bem perto, eu queria ficar olhando para o Roberto. Quando ele cantasse aquela música que lembrasse a minha vida passada, eu queria olhar nos olhos dele, né?
Por que será que é assim lá fora, para as coisas do mundo, para as coisas seculares, mas não é assim quando se trata da igreja? Lá fora era que é um lugar o mais próximo do palco possível. No templo, ela quer um lugar o mais distante do altar possível. Por que será, hein? Isso é para vocês pensarem. Então Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Em muitos lugares hoje estão transformando a casa de oração em casa de show. Verdade. Chamam de culto, mas de culto não tem nada. É gente gritando, é gente pulando, gente sorrindo descontroladamente, diz que é a unção do riso. Gente que se levanta igual um louco e sai marchando. Aí diz, não, é o marchar para Jesus, é a unção da marcha. Gente que cai estribuchando e diz que a pessoa está cheia do Espírito. Gente que diz que foi arrebatada. Outros em cima do altar, andando de 4 pés, imitando leão. É assim ou não é assim? O barulho que os instrumentos musicais fazem é insuportável, pessoal. É insuportável. Sabe aquela barulheira ensurdecedora? Então é um verdadeiro show. Um show capaz de matar de inveja um artista secular que nunca tenha feito sucesso na vida. Ou então que esteja em final de carreira, porque é um show, mas é um show de mau gosto, de péssimo gosto, de péssima qualidade. E na casa de show, a palavra da verdade não é pregada. Quando há uma exortação, a exortação é: irmão, olha, vocês devem se abraçarem, vocês devem virar um para o outro e dizer: eu te amo em nome de Jesus Cristo. Sabe? A exortação é para que as pessoas se alegrem. Vamos se alegrar, vamos se alegrar, vamos se alegrar. Se alegre, sorria. Essa é a exortação que se ouve. É o grande circo religioso. E o pessoal que frequenta essas casas de show, quando você questiona a maneira errada como eles estão tratando a casa de Deus, eles não é que nada. O que vale é a minha intenção. Se for para Jesus, tudo é válido, né? Deus só quer o nosso coração. Faça o que você quiser fazer, desde que seja com a intenção de agradar a Deus, está tudo certo. O meu ex-líder espiritual da Seita Universal, o Edir Macedo, isso já faz muitos anos, né? Nós estávamos na Colômbia, fizemos uma viagem a Bogotá, e dizia que aquela viagem era para observar a cidade, porque tinha um colombiano que tinha um prédio no centro da cidade e que ia ceder o prédio para se colocar mais um templo lá. E lá se fomos, não, uma porção de... Eu não lembro mais quantos casais foram. Bom, quando estamos no hotel em Bogotá, se reúne, manda todo mundo se reunir, e vem o Gonçalves e diz: olha pessoal, é o seguinte, não é nada de visitar Colômbia, não é nada de ver Bogotá, não é nada de prédio, nós viemos aqui para buscar dólares e diamantes que um traficante lá no Brasil ofereceu para emprestar para a igreja, na época da compra da Record. Eu digo: como? Eu digo: pera lá. E era para trazer os filhos. Na última hora veio a contraordem: não leva criança. Nunca se deixava levar filho para lugar nenhum. Nessa viagem a ordem veio: pode levar os filhos. Eu digo: nunca deixou. E por que agora pode? Arruma as crianças, vamos lá. Aí na última hora: não, deixa as crianças. Porque não conseguiu passagem de avião em linha comercial. Só tinha naquela época um voo por semana do Rio de Janeiro para Bogotá. E aí teve que se alugar um jato da Líder Táxi Aéreo. E aí só cabia os casais, não cabia criança mais.
Mas você sabe para que mandava levar as crianças dessa vez? Para disfarçar. Para a Polícia Federal da Colômbia não levantar suspeita. Para na hora de passar pela alfândega, achar que era um bando de pastores, esposa e criança, com a motivação da obra missionária. E aí quando eu disse, não concordo. Estou fora, meu irmão. Mas estou fora mesmo. E pode sair aqui do meu quarto. Não, então liga para o bispo, pode ligar para quem quiser. E ele tentou me convencer, eu digo, mas não pode. Como é que diz que é de Deus? Como é que diz que é igreja? E vai pegar dinheiro do tráfico, dinheiro do narcotráfico. E sabe o que é que ele disse para mim? Carlos, para Jesus, até gol de mão vale. Até gol de mão vale. Um tempo desse aí, a igreja renascer em Cristo, lá no Rio de Janeiro, São Paulo. Foi lá em São Paulo. Aquela do apóstolo Estevão Hernandes, da bispa Sônia Hernandes, aqueles que foram presos nos Estados Unidos, ficaram lá quase 2 anos, com a corrente presa no pé, e onde ia arrastando aquela tornozeleira de ferro. Você sabe o que é que eles fizeram lá em São Paulo? Promoveram uma sexta-feira para evangelizar jovens. E qual era a grande atração para atrair os jovens para o templo? Um campeonato de luta livre. Armaram um ringue na frente do altar, gente. Eu tenho isso comigo, tudo documentado na internet. Armaram um ringue, esses vale tudo que a gente vê na televisão. Um dos pastores dele já foi lutador de vale tudo. Aí juntou a turma de lutadores e fez um campeonato. E começou 7 da noite. E quando deu 8:30 da noite, agora vamos fazer uma pausa. Agora vamos fazer o culto. Aí disse que fez um culto de 1h30. Aí agora fiz um apelo. 60 jovens aceitaram Jesus nessa noite. E o cara de camiseta, o braço todo tatuado, sabe, cheio de ginga, de lutador de boxe, de vale tudo, de jiu-jitsu, sei lá de que for. Acabou o culto, agora continua o campeonato. E isso foi até as 3:30 da manhã. Meus irmãos, esse pessoal, eles não são adoradores de Deus. Eles são adoradores deles mesmos. Eles são adoradores do espírito das trevas, que é o pai deles. Jesus disse, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. O que eles fazem é satisfazer o desejo do diabo. E por favor, não pense você que isso que eu estou falando é uma questão da pessoa gostar ou não gostar, de ser renovado, ou de ser tradicional, ou de ser uma pessoa liberal, ou de ser uma pessoa conservadora. Não é uma questão de ser novo, de ser velho, não é uma questão de ser moderno, de ser antiquado. Mas não é mesmo. A questão vai muito, muito, muito mais além de tudo isso. O comportamento dessas pessoas é completamente antibíblico. A coisa já passou de todos os limites, já entrou no terreno da insensatez, da irracionalidade, do escândalo. Por isso que no Brasil, igreja não é respeitada. Ninguém respeita igreja, ninguém respeita pastor, porque toda hora é um escândalo, toda hora é uma coisa que serve de galhofa, toda hora é uma coisa que serve de escarnecimento. Aí ninguém respeita nada, né? Só que aqui na sequência, volte lá em Mateus capítulo 21. Na sequência do texto, Jesus também desmascara aqueles que vão ao templo só preocupado com discussões teológicas, só preocupado com discussões doutrinárias. Tem gente que é mestre nisso aí. Então, vamos lá. Capítulo 21 de Mateus, versículo 15 em diante. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo?
E Jesus disse: sim, eu não sou surdo. E Jesus fez uma pergunta: vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde penetrou. Agora são os escribas e os principais sacerdotes que estavam ali. Eles viam as maravilhas que Jesus fazia, mas eles não estavam preocupados com as maravilhas. Eles estavam preocupados em questionar os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles estavam preocupados em questionar o que Jesus ensinava, o que Jesus dizia, e por que dizia. O Senhor fazendo 1000 maravilhas, gente sendo curada, gente se convertendo, gente com vida transformada, gente ficando cheia do Espírito Santo. Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam ali preocupados com receber as bênçãos de Deus. Não estavam. Não estavam. E aqui vai outro aviso para vocês. Muito cuidado com isso. Especialmente você que já é uma pessoa madura na fé. Você que já é uma pessoa que já está rodada nessa vida de fé. Muito cuidado. Porque isso é uma doença que tem acometido muita gente aí no mundo. Gente que vem à igreja e com o passar do tempo começa a ser especialista em Deus, começa a se tornar um especialista em doutrina, um especialista em pregação. A pessoa não vem mais ao templo interessada em adorar a Deus, ela não vem mais ao templo interessada em louvar aquele que vive e reina, em ouvir a sua voz, em falar com Deus. Não. Ela vem ao templo para julgar. Ela vem para avaliar. Ela fica avaliando. Ela olha para um, olha para o outro, fica observando o pastor, fica lá observando para ver se vê alguma coisa errada, nem que seja uma palavra falada gramaticalmente errada, nem que seja, pastor falou um negócio lá que a concordância verbal está errada. Como é que uma pessoa está ouvindo Deus falar e consegue perceber que o pastor pronunciou uma palavra gramaticalmente errada? Eu não consigo. Eu não consigo. Se eu estiver ouvindo uma pessoa pregar, eu estou tão ligado no que Deus está falando, que eu quero lá saber se falou errado, se pronunciou errado, se em vez de falar problema, falou problema. Não interessa. É preciso a pessoa estar muito desligada, querido. Muito desligada. Saíram 2 senhoras do templo. As 2 moravam no mesmo bairro, pegaram o ônibus, e um batendo um papo. Aí uma disse: irmã, é o seguinte, não é querendo fazer fofoca não, sabe? Você sabe que eu não gosto de fofoca, né? Mas você viu o decote daquela irmã que senta no 3º banco do lado direito? Não. Você não viu? Eu não reparei decote de ninguém. Mas estava muito escandaloso. Você não. Olha, você viu a saia que a irmã fulana estava usando hoje? Estava muito curta. Disse: olha, eu não reparo, eu não tenho olhos para isso. Eu estou ali ligado em Deus, eu não estou ali preocupado com saia, com decote, com roupa, com nada, absolutamente com nada. Puxa, como é que você... Não, mas veja bem, olha, preste atenção no próximo culto. Ela senta no 3º banco, ela senta normalmente na ponta. Olha, ela é parente de um senhor velhinho que senta um pouco para a esquerda. Preste atenção, ele tem cabelos brancos, ele usa um óculos, ele tem um cordão de ouro aqui que dá para a gente ver. Sabe, a mulher sabia todos os detalhes das pessoas do culto. Aí a irmã disse assim: ok, tudo bem, mas você viu como foi maravilhosa a pregação de hoje? Você viu como o pastor trouxe uma palavra do coração de Deus para a gente, como ele aplicou bem para o dia a dia da vida? O que foi mesmo que ele pregou hoje, hein? O que foi mesmo que o pastor pregou hoje, hein?
Você vê que a pessoa já não é mais capaz de ver as maravilhas de Deus, ela já não é mais capaz de ver Deus operando e simplesmente receber no coração dela aquilo que Deus está fazendo. Ela está ali como uma observadora. Observa cada palavra, cada pessoa, cada movimento, observa cada detalhe. E por isso, gente assim, vem ao templo para adorar a Deus, para se encher de Deus, ser cheia do Espírito, não é batizada com o Espírito, cheia do Espírito, dirigida pelo Espírito, para ser dirigida pelo Espírito, e elas saem cheias de vento. Cheias de vento. Então, Jesus expulsa os cambistas, Jesus expulsa aqueles que foram ao templo para fazer negócio, Jesus expulsa aqueles que vão para comprar o culto pronto, aqueles que não querem fazer nada para Deus, querem que os outros façam. Olha, eu gosto muito de orar. Dá para você orar por mim? Não é orar em meu favor, não, orar no meu lugar. Tem gente que se deixar, paga o outro para orar por ele. Pastor, será que Deus aceitaria eu ficar assim uns 3 meses ausente, mas eu mandar o meu vizinho no meu lugar? Vou pagar o meu vizinho para vir, e ele vai vir. Se pagar, ele vem. Quer nada com Deus, mas ganhar um dinheirinho ele quer. Não, não dá não. Culto a Deus, fé, é individual, não é coletivo. Eu não entendo como é que às vezes o homem é casado, aí a esposa diz, só vou de manhã, não vou à noite. E ele diz, vou nem falar nada, estou só olhando para você, viu, rapaz? Já entendi. Sim, pode deixar. Também não vou não. O que tem a ver a mulher com o cara, ou o cara com a mulher? É individual, meu irmão. Absolutamente individual. Então veja, se o templo, como Jesus disse aqui, é o lugar de oração, se aqui é o lugar onde a presença de Deus se manifesta de uma maneira especial, ele disse, aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei no meio delas, aleluia. Você crê que ele está aqui no nosso meio agora? Crê mesmo? Então diga glória a Deus. Então, se é o lugar onde Deus se faz presente, é óbvio, claro, é evidente que aqui não é o lugar da fofoca, aqui não é o lugar de se fazer intriga, aqui não é o lugar das pessoas manifestarem as suas invejas, aqui não é o lugar da pessoa fazer um culto a Deus mecânico, aquela coisa sem sal, aquilo que você vê que não sai de dentro do coração. Não, não é. O templo não é o lugar da pessoa ir fazer barganhas com Deus. Tem gente que vai barganhar com Deus. Olha, Senhor, eu te dou esse celular, se o Senhor me der uma fábrica de celular. Bom negócio, né, velho? Rapaz, meu irmão, quem não quer? Quem não deseja isso? Né? Aquelas barganhas horríveis, né? Senhor, olha, eu estou doente, viu? Seguinte, se o Senhor me curar, eu trago R$1.000 de oferta para a tua obra. Bom negócio, né? Olha, o templo não é lugar para isso não, meu irmão. Aqui, Jesus disse, é o lugar de oração. Agora, você já parou para pensar o que é oração? Oração não é você falar com o pastor. Não é você falar com o presidente da República do Brasil. Não é você falar com o presidente dos Estados Unidos. Não, oração é você falar com aquele que criou os céus e a terra. É você falar com aquele que é rei de reis. É você falar com aquele que acalma as tempestades.
com aquele que dá ordem aos ventos, com aquele que levanta reis e derruba reis. Olha, é com ele que você fala quando você está aqui em nome de Jesus Cristo. É com ele. E vou dizer mais. Deus não é apenas o Criador dos céus e da terra. Ele não é apenas o Deus que acalma a tempestade. Quem é esse que dá ordem aos ventos e os ventos lhe obedecem? Quem é esse que dá ordem às ondas do mar e o mar se aquieta? Ele não é apenas isso. Ele é o meu Pai. Ele é o teu Pai. Ele é o Pai. Então aqui no templo é o lugar onde as grandes lutas da nossa vida são decididas. É aqui. Às vezes você tem um patrão déspota, um sujeito mau, que te trata mal, que te explora, que te maltrata. E ele está lá fazendo as perversidades dele, e ele nem imagina que você está aqui no templo falando com o patrão dele. Aleluia. Falando com o patrão dos patrões, que é Jesus, meu irmão. Só que você não vem aqui para pedir o mal do teu patrão. Não, absolutamente não. Aqui você vem para pedir o Rei de Reis, o Senhor de Senhores, que quebrante o coração do teu patrão. É isso que você faz quando você ora a Deus aqui na igreja. Amém, irmãos? Tem outra coisa importante que Jesus mostra nesse episódio, que está registrado aqui no versículo 14. Olha o que é que diz. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Quer dizer que o templo é o lugar da gente mostrar as nossas dores para Deus e obter de Deus a cura. O templo é o lugar de cura. Mas por favor, entenda isso. Não apenas as curas físicas. Porque a maioria dos problemas físicos, os médicos resolvem. Para isso Deus deu sabedoria ao homem, para estudar medicina, estudar como é que o organismo funciona, criar medicamentos. Então Deus também cura através do médico. Sabe? Dizer que, porque eu creio em Deus, não vou a médico. Isso é de uma babaquice sem tamanho. Porque quando você tem uma cárie no dente, você vai no dentista, devia não ir. Senhor, bota a broca do Espírito Santo aqui. Zzz. Aí não pede, aí vai no médico. Aí depois quer tirar onda com as outras doenças. Não, porque o médico não sei o quê, porque é falta de fé. Não, não é falta de fé não. Então aqui é o lugar onde a gente apresenta para Deus as nossas dores, mas principalmente as dores espirituais. É aqui nesse lugar que nós apresentamos para Deus as dores do coração, as dores da consciência, quando você faz alguma coisa errada, quando você praticou algum ato que você sabe que desagradou profundamente a Deus. É aqui que nós apresentamos para Ele as dores das desilusões, as dores provocadas pelas injustiças, a dor do abandono, a dor do pai e da mãe, que dedicou tanto amor ao filho, e depois vê o filho crescido e não dá em troca nada por um muito de amor que ele recebeu. Isso é uma dor danada. Um pai ou uma mãe que dedicou a vida inteira ao filho, derramou suor de sangue, lágrimas de sangue, ralou para fazer do filho gente. E quando o filho cresce, vai embora e nem lembra que tem pai, que tem mãe. Isso é uma dor desgraçada. A dor daquela pessoa que amou alguém com paixão, com sinceridade, e de repente descobriu que o outro nunca lhe amou. De repente abandona a pessoa que dedicou tanto amor para ela. Então aqui é o lugar das nossas dores serem mostradas para Deus.
O templo é o lugar da cura. Mas é o lugar da cura para aqueles que vêm a Jesus. Porque preste atenção aqui no texto. A Bíblia não diz aqui que os cegos e os coxos vieram ao templo. Não está escrito isso aqui. Está dizendo que os cegos e os coxos vieram a ele no templo. E foram curados. Aleluia. Saíram curados. Tem gente que não vem a Jesus. Tem gente que vem ao pastor, vem ao templo. Porque, meu irmão, se vier a Jesus tem cura. Não existe ninguém que venha a Jesus com fé, com sinceridade e vai embora de mãos vazias. Não existe essa possibilidade aqui na Bíblia. Não existe mesmo. E para a gente terminar, Jesus mostra aqui que só os pequeninos apresentam o mais perfeito louvor. O que esses meninos aqui estavam fazendo era cumprindo uma profecia, você sabia? Que profecia, pastor? Abra lá no Salmo 8. Salmo 8, versículo 2. Encontraram? O salmista disse assim, isso é uma profecia. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Da boca dos pequeninos, Jesus disse, sai o mais perfeito louvor. Quer dizer que gente metida madura, gente metida a ser o que não é, não adora a Deus, não louva a Deus. Gente que se acha muito santa, muito perfeita, não louva a Deus, meu irmão. Mas não louva mesmo. Só louva a Deus quem mantém o coração de menino. Sempre mantenha o teu coração como coração de menino. Senão você nunca vai louvar a Deus. Olha, só gente simples é que louva a Deus. Se você é um pastor, se você é um diácono, se você é um engenheiro, como o pastor Héricles é, se você é um médico, um advogado, esqueça. Esqueça, por favor. Por quê, pastor? Porque para Deus, você é só espírito. Deus não vê espírito de pastor, espírito de engenheiro, espírito de advogado, espírito de médico. Não existe aqui na Bíblia não, olha. Quando Deus olha para a gente, Deus vê almas que foram criadas por Ele, a sua imagem e a sua semelhança. Você olha para mim e você vê o pastor Carlos Magno. Deus olha para mim e Ele vê o filho dele, Carlos. Como Ele vê o filho dele, Sebastião, Juliana, Salete, Agostinho, Feijó. Olha, eu não tenho nenhum privilégio diante de Deus por ser pastor. Nenhum mesmo. Pelo contrário, eu tenho muita responsabilidade diante de Deus. Muita. A quem muito lhe for dado, muito lhe será cobrado. Mas fora isso, eu sou igualzinho a você ou qualquer outra pessoa que esteja aqui. Sem tirar nem pôr. Então eu tenho que manter o meu coração de menino. Porque se eu não mantiver o meu coração de menino, o meu coração puro, sabe? Eu vou virar uma máquina de pregar. Sem emoção, sem amor, sem sentimentos, aquela pregação sem alma, aquela pregação sem nenhuma direção de Deus, aquela coisa fria, aquela comida sem sal. Deus que me livre de eu me tornar isso na minha vida. Antes Ele me tire. Agora interessante é que aqui no Salmo 8, versículo 2, diz, suscitastes força. Aí lá em Mateus capítulo 21, versículo 16, Jesus disse, tiraste o perfeito louvor. Quer dizer, o salmista diz força, Jesus diz é louvor. Sabe por quê? Porque no vocabulário de Deus, força e louvor são palavras sinônimas.
no vocabulário de Deus. A alegria do Senhor é o quê? Perfeito. É o quê? A nossa força. A alegria, diga, a alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer, quem louva tem força. Quem tem força é porque louva a Deus. Aquela pessoa que amanhece o dia reclamando, murmurando, se maldizendo, cheia de lamúria, aquela pessoa que é sempre uma pessoa negativa. Olha, uma pessoa assim é uma derrotada. Uma pessoa assim não tem força de nada na vida. Mas uma pessoa que louva tem forças. Uma pessoa que louva, olha, ela amanhece todos os dias bem. Pode o mundo estar pegando fogo. Pode o mundo estar virado de cabeça para baixo. Pode ter perdido emprego, pode ter vindo doença, pode ter sofrido decepção, pode ter acontecido qualquer coisa de ruim na vida dela, mas ela acorda bem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por quê? Porque ela é mais do que vencedora. Amém, irmãos? Amém. Então, a minha casa, Jesus disse, será chamada casa de oração. Casa de oração. Pense nisso. Pense nisso. Você vai ver que a sua postura em relação a vir ao templo vai mudar. Mas vai mudar mesmo, viu? O teu comportamento vai mudar. A tua maneira de enxergar o culto muda. Em nome de Jesus. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que ele falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.